Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós agradecemos a Ti. Amém. Pastor Alexandre está com a palavra. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continua sendo bom, né? Sim ou não? Deixa eu organizar aqui minhas fichas. Bora. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós estamos pregando uma sequência de mensagens sobre os milagres de Jesus. E nós iremos nessa sequência de mensagem até março, se não me falha a memória, até dia 17 de março. Inclusive, no dia 8 e 9 de março, nós estaremos aqui sediando um evento a nível do presbitério, que é o treinamento para evangelismo e discipulado por meio de pequenos grupos. E o reverendo Paulo Passos, que é de Palmas, Tocantins, ele vai estar também pregando sobre um milagre que Jesus realizou em seu ministério. Estará complementando essa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. E nessa noite vamos falar sobre Jesus paga o tributo do templo. Mateus capítulo 17, versículo de número 24. Todos encontraram? Amém? Vamos ler. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam um imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Meus irmãos, o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, ele inicia com o registro da subida ao Monte Tabor por Jesus e 3 discípulos com quem Jesus tinha mais afinidade. Jesus sobe o Monte Tabor com esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ali naquela ocasião ocorre a transfiguração. O rosto de Jesus se transfigura, sua face vira uma luz incandescente, e então um fenômeno sobrenatural ali ocorre, em que Elias e Moisés aparecem ali, naquele momento, e tem um relacionamento, um diálogo, uma conversa com Jesus. Pedro, Tiago e João assistem toda aquela cena e ficam impactados com aquele momento. Inclusive, quando Jesus está descendo o Monte Tabor, ele pede para que os seus discípulos não revelem aquilo que havia acontecido ali naquele monte, até que ele ressuscitasse depois de 3 dias ter sido crucificado, morto. Então os discípulos seguram essa informação e vêm contar só depois que Jesus ressuscitou. Jesus, depois que desce com esses discípulos do Monte Tabor, e o Monte Tabor, ele fica no coração da Galileia. Então, quando você olha para o mapa de Israel, o mapa antigo, você observa na parte de baixo, na parte sul do mapa, já próximo ao Mar Vermelho, já ali para baixo, para a parte baixa do mapa,
você observa a Judéia. Depois da Judéia, acima, conectada à Judéia, está Samaria. E acima de Samaria está a Galileia. A Galileia, onde ficam as cidades de Nazaré, de Naim, de Cafarnaum, de Tiberíades. Essa cidade, essa região, era onde também ficava o Monte Tabor. Onde ficava ali o Mar da Galileia, que é um grande lago de água doce, que banha essa região, mas por causa da sua extensão é chamado de Mar da Galileia. E foi nessa região que Jesus cresceu. Jesus era chamado de Galileu, porque ele cresceu nessa região da Galileia. Ele cresceu em Nazaré, que ficava mais no sentido do mar Mediterrâneo. Só que Jesus, quando completa 30 anos de idade, ele decide fixar residência em Cafarnaum, uma cidade litorânea na região da Galileia. Então Jesus está no Monte Tabor, ocorre a transfiguração, ele desce o monte com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e aí quando você observa mais à frente, Jesus ele cura, quando ele chega lá no pé do Monte Tabor, ele cura um jovem endemoniado, lunático, né? Inclusive Jesus até repreende seus discípulos por causa da falta de fé de seus discípulos, porque o pai daquele garoto chega reclamando para Jesus, pedindo para que Jesus curasse seu filho, porque ele havia enviado aos discípulos e os discípulos não o puderam curar, e aquele jovem estava endemoniado e Jesus expulsa os demônios daquele jovem, e aquele jovem restabelecido ao seu pai, são, saudável. E então Jesus agora, depois que isso acontece, ele está se dirigindo de volta para Cafarnaum, e nesse momento ele explica para seus discípulos que ele haveria de ir para Jerusalém, seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. E então, nessa caminhada do Monte Tabor até Cafarnaum, que percorre cerca de 50 quilômetros aproximadamente, ele chega em Cafarnaum, e então entra para dentro da casa onde ele habitava, onde ela era a sua residência em Cafarnaum, e Pedro, que ficara um pouco para trás, é interpelado por líderes judeus, cobradores do imposto que era pago no templo de Israel, que era pago para o templo de Israel. Então, quando Jesus chega em Cafarnaum, que é o texto que nós lemos, versículo 24, observa aí, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro. E então esses cobradores de impostos se dirigem a Pedro com a finalidade de criticar Jesus. Vocês lembram que a história da vida de Jesus, do seu ministério, foi pautada por vários questionamentos a partir dos religiosos do seu tempo, daqueles que questionavam o seu ministério. E aqui está mais um grupo de cobradores de impostos que questionam assim: e o seu mestre não paga o imposto do templo? E então Pedro, ele diz: não, ele paga sim, ele paga. Então esse é o contexto histórico dessa passagem. Esse é o contexto histórico da nossa pregação, contexto histórico bíblico, não é? E aí nós vamos falar sobre Jesus paga o imposto do templo. Meus irmãos, Jesus ele teve aquela experiência com seus discípulos, a experiência do Monte da Transfiguração, mas chegando ali em Cafarnaum, Pedro já está bem convencido da divindade de Jesus. Pedro já está consciente de quem Jesus é. Pedro está caminhando com Jesus e cada dia mais isso se confirma no coração dos discípulos quem Jesus é. Jesus é o enviado de Deus, é o Messias. E não só isso, é o Deus encarnado. Nós não sabemos qual o horário que Jesus chegou em Cafarnaum. Nós só sabemos a distância. Não sabemos se era final do dia, não sabemos qual era o dia da semana. Provavelmente não era uma sexta-feira à noite, porque os judeus não trabalhavam nesse horário.
se fosse um outro dia, final da tarde, porque naquele tempo eles levavam mais de um dia caminhando para poder andar esses 50 quilômetros. Eles iam a pé. Jesus teve esse seu ministério peripatético, né? Ele vivia andando e caminhando pela circunvizinhança de Jerusalém, entre eles Galileia, a Decápolis, né? E Samaria, e Jesus o tempo todo caminhava e andava. Então, esses judeus, eles estão, num certo momento, num certo horário, questionando a Jesus, querendo pegar Jesus mais uma vez em algum ato falho, em algum erro. Eles cobravam esse tributo, e esse tributo havia sido exigido na lei de Moisés. Abram sua Bíblia em Êxodo, capítulo 30. Êxodo capítulo 30, vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Esse é o contexto do tributo pago ao templo, que é chamado do pagamento do resgate, né? Olha aí o que diz Moisés, versículo 11: Dize mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes a expiação pela vossa alma. O versículo 14, no finalzinho, mostra a intenção desse tributo: dará a oferta ao Senhor. Então, a crítica acerca daqueles judeus que cobravam o imposto de Jesus era para saber se ele realmente prestava esse culto, porque essa oferta era um ato de culto ao Senhor. Mas ele era o próprio Deus. Pedro havia, há dias atrás, visto que realmente ele era o próprio Deus. Ele viu a glória de Deus, ele viu a forma como o rosto de Cristo se transfigurou e como Moisés e Elias apareceram ali numa relação e num diálogo com Jesus. Ele viu aquilo. Ele sabia que Jesus era Deus. E então, provavelmente, Pedro deve ter pensado: como é que Deus vai dar oferta e louvar, e adorar a si mesmo através desse tributo? É por isso que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, de quem esses cobradores desse imposto estão cobrando? Dos filhos ou dos estrangeiros? De quem é que os reis da terra cobram esses impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E aí Pedro diz: dos estrangeiros. É interessante, observe aí o texto base. Quando aqueles cobradores de impostos, aqueles que cobravam impostos, perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Eles fizeram uma pergunta afirmando. Era uma pergunta afirmando: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E é interessante que quando você faz uma exegese desse texto, você vai organizar a frase no grego, você não tem como não entender que há uma conotação jocosa aqui. Jesus não é tão bom? Ele não está arrebanhando muita gente?
ele não é aquele que veio para cumprir a lei? Ele pregou isso no Sermão do Monte. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Então por que ele não paga o imposto do templo? Essa era a pergunta. Então Pedro disse sim, ele paga, versículo 25. Sim, respondeu a ele. E na medida que Pedro responde, ele entra para dentro da casa. Quem é que está ali em pé, atrás da porta? Jesus. E Jesus, olha o que diz o texto, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Dos filhos ou dos estranhos? O que Pedro respondeu? Dos estranhos. Pedro estava falando a verdade? Será que Pedro quis dar um jeitinho ali para Jesus? Não, Jesus não está cobrando da gente não, fica tranquilo. Ora, era Jesus que estava sendo questionado. Os cobradores de impostos questionavam Jesus. E então Jesus disse: tá bom, se é dos estranhos, mas vamos fazer o seguinte, versículo 27, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes, por mim e por ti. Quando Pedro ele entra, Jesus ordena a Pedro: tá bom, não estão cobrando de mim, mas tudo bem, não quero escandalizá-los, quero mostrar para eles que eu vim para cumprir a lei. Vai e pesque, e o primeiro peixe que você fisgar, tire da boca desse peixe uma moeda, uma estáter, que equivalia a 4 dracmas, ou seja, eles cobravam 2 dracmas pelo imposto do templo. Jesus mandou Pedro pescar o peixe e retirar a estáter, que valia 4 dracmas. Então Jesus no final diz: e vai e entrega para eles esta estáter, porque vai pagar o meu e o seu imposto. Quais são as lições que eu aprendo com esse milagre que Jesus realiza? Primeira coisa que a gente precisa entender, que não é a lição propriamente dita, é que esse é o único milagre que Jesus realiza em prol de si mesmo. Se você olhar toda a Bíblia, em nenhum momento Jesus faz um milagre em prol de si mesmo. Sempre os milagres são em prol de outros. Esse é o único milagre que Jesus realiza em prol de si mesmo. E é interessante, Mateus ele era o quê? Cobrador de impostos. E ele é o único evangelista que registra esse fato, porque ele chamava a atenção à ideia de cobrar impostos. E Mateus faz esse registro, os estudiosos apontam, com a finalidade de demonstrar que Jesus era um exímio cumpridor da lei, porque ele sabia a importância do pagamento de tributos e impostos. Ele era um agente fiscal, ele é um fiscal de renda. Ele sabia a importância daquele ato de Jesus. Então ele faz questão de registrar esse ato. Então o que a gente aprende com isso? Primeiro, Jesus ensina ali a Pedro um princípio que a gente consegue ver em toda a ética cristã. Qual é? O princípio do posso, mas não devo. Posso, mas não devo. Pedro havia acabado de ter a confirmação, como eu disse, de que Jesus era divino. Aquele dinheiro era para o culto a Deus. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele podia não pagar aquele tributo que era dado para si mesmo. Além disso, alguns escritores apontam que Jesus não tinha necessidade de pagar esse tributo, porque Jesus era descendente de Davi. Descendente de Davi. Vocês lembram que quando Davi sai lá das ovelhas de seu pai e se dirige para ver como seus irmãos estavam na guerra, na batalha entre Israel e os filisteus, e quando Davi chega lá no campo de batalha, no acampamento de Israel, ele vê que tem um gigante desafiando o exército de Israel. Lembra dessa história?
E aí Saul faz uma promessa para quem derrotasse aquele gigante. Quais são as promessas que Saul faz? Primeiro, iria encher aquela pessoa de riqueza. Quem vencesse Golias seria premiado e receberia grande riqueza. Segundo, casaria com a filha do rei, se tornaria genro do rei de Israel. E terceiro, a casa de seu pai jamais pagaria imposto em Israel. Jesus é descendente de Davi, então ele não era obrigado a pagar imposto. Está registrado lá em Samuel capítulo 17, versículo 25. Jesus não precisava pagar, mas Jesus está dando uma lição aqui, que a gente vê em toda a ética cristã. Posso, mas não devo. Dê uma olhadinha no versículo 26 do texto base. O que ele diz? Versículo 27. Início. Mas para que não os escandalizemos, vamos pagar isso daí. Vamos pagar como? Será que Jesus tinha dinheiro dentro de casa? Será que Jesus tinha umas moedinhas dentro de casa? Será que Judas Iscariotes estava ali com a sacola de dinheiro? Ele era o tesoureiro do ministério, do colegiado apostólico, do colegiado ministerial de Jesus. Ele era o tesoureiro. Será que não tinha uma moedinha ali dentro? Né? Será que não tinha algum lugar na casa de Jesus? Os arqueólogos disseram que a casa onde Jesus fixou residência era uma casa dentro de um grande terreno onde morava Pedro e morava a sogra de Pedro, e então Jesus também morava numa casa, e nesse mesmo terreno em Cafarnaum há um grande galpão onde os discípulos eles usavam para salgar o peixe para exportar. Eles pescavam no mar da Galileia e eles salgavam o peixe num depósito e depois exportava esse peixe, enviava para Jerusalém, enviava para Samaria e até exportava para as outras regiões. Por que eles dizem isso? Porque eles acham que aquele lugar é o lugar onde eles salgavam o peixe. Porque o teor de sódio nesse lugar é muito alto, onde eles encontraram nas escavações arqueológicas, e eles suspeitam que ali era a indústria pesqueira da família de Pedro. E nesse mesmo espaço, eles acharam 3 construções como se casa fosse. E eles acreditam que uma dessas casas foi a casa que Jesus usou como lugar para morar. Aí eu lhe pergunto, perto de uma indústria pesqueira, Jesus, ele o tempo todo foi abençoado por mulheres que sustentaram o ministério de Jesus, mulheres abastadas que investiam no ministério de Jesus. Judas, ele constantemente metia a mão na bolsa do dinheiro, ele era o tesoureiro e roubava o dinheiro que era ofertado para as campanhas de evangelização e de pregação do evangelho que Jesus empreendia com seus discípulos. A pergunta é, tinha dinheiro? Nós não sabemos, essa pergunta a Bíblia não fala, mas é só para nós pensarmos. Mas Jesus sabe onde tem dinheiro, ele sabe onde tem dinheiro, e ele não precisava pagar esse imposto, mas ele dá essa lição. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Para quê? Para que eu não escandalize os outros. Pedro aprendeu muito bem isso. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pedro aprendeu muito bem essa lição do posso, mas não devo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha só o que Pedro está ensinando à igreja. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal,
e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, Pedro aprendeu perfeitamente esse princípio que Jesus ensina acerca da nossa liberdade em Cristo e da nossa responsabilidade em Cristo. O apóstolo Paulo ensina isso também em 1 Coríntios. E é tão importante esse tema para Paulo, tratando com a igreja de Corinto, que ele cita 2 vezes o mesmo princípio. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Aqui nesse contexto, Paulo está falando da sensualidade. De alguns irmãos na igreja que viviam sensualmente, se expunham demais o seu corpo. E aí Paulo está dizendo, olha, você pode se vestir, até andar nua se quiser, mas você não deve, pelo princípio do posso, mas não devo. Olha o que Paulo fala, versículo 12, capítulo 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E ele repete esse mesmo princípio, posso, mas não devo, em 1 Coríntios 10, quando ele está falando da comida sacrificada a ídolos. E aqui Paulo deixa muito mais claro essa ideia da consciência em ter a liberdade e não usar dessa liberdade para ferir a consciência dos mais fracos. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 a 33. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o que é do outrem. Ou seja, aqui já entra na mesma sintonia daquilo que Pedro ensinou e que nós acabamos de ler. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum entre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgado a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E Paulo continua no versículo 1 do capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Posso, mas não devo. O apóstolo Paulo apela pelo princípio da consciência. Aqueles irmãos na igreja de Corinto podiam comer qualquer coisa. Se alguém dissesse, olha, é sacrificada, o irmão poderia dizer assim, é sacrificada a nada, isso não influencia em mim nada. E de fato não influencia. Mas Paulo fala, se alguém te alertar dizendo, cuidado, é sacrificada a ídolo, preste atenção, ele vai se escandalizar se você comer. Então não coma. Você pode comer à vontade, mas não faça, para que você não o escandalize. Esse é o princípio que Jesus usa. Eu não preciso pagar, por quê? Eu sou o próprio Deus. Eu não preciso pagar, por quê? Porque a minha casa foi isenta de impostos em toda Israel. Mas eu vou pagar, para não escandalizar os irmãos, para que eles não se escandalizem. Primeira lição, posso, mas não. Posso, mas não devo. A segunda lição que eu extraio desse texto, irmãos,
é sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus. Jesus é Deus. Ele é onisciente. Nós lemos isso em João capítulo 14, versículo 8 e 9. Jesus, ele foi perguntado por Filipe: Jesus, quando é que você vai nos mostrar o Pai? E Jesus responde para Filipe, no Evangelho de João capítulo 14: há quanto tempo você anda comigo e você ainda me pede para ver o Pai? E ele responde: quem vê a mim, vê o Pai. O termo no grego ego eimi quer dizer eu e o Pai nós somos um. Jesus é Deus. Jesus não é filho de Deus, não está inferior a Deus. Jesus não é um homem iluminado, como outras religiões o apontam. Jesus, ele não é o homem mais importante da história. Não, Jesus é Deus, é o Deus encarnado, é o Messias, é o Salvador do mundo. Ele mesmo disse: eu vim para salvar os perdidos. Jesus é Deus, e ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos de Cristo. Jesus sabia que os cobradores estavam questionando se ele era realmente um cumpridor da lei. Jesus sabia disso. Mas o que Jesus fala? Mateus 5,17. Eu vim para cumprir a lei, eu não vim para revogar a lei. Porque Jesus, ele devia cumprir toda a lei, porque isso fazia parte das promessas de pactos. Fazia parte da promessa de Deus ao homem. Jesus tinha que cumprir a lei para que nós em Cristo pudéssemos cumprir pela graça. Jesus tinha a aliança das obras. Deus enviou Jesus da mesma forma como enviou Adão a partir da aliança das obras. Adão, eis a árvore do conhecimento do bem e do mal, não tome delas. Se você tomar, você vai morrer. E então Adão falha, ele quebra a aliança com Deus. Da mesma forma, Jesus vem ao mundo com a possibilidade de pecar, de falhar, com a possibilidade de errar, de transgredir. Adão tinha o livre-arbítrio, Jesus tinha o livre-arbítrio. Tinha a autonomia para escolher fazer o bem ou não, pecar ou não. Mas Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que o apóstolo Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. É o segundo Adão. Aquele que, em obediência ao Pai, cumpriu integralmente as regras estabelecidas pelo próprio Pai, que eram as leis que organizavam o povo de Israel. É óbvio que muitas das leis que foram alteradas ao longo da história, mal interpretadas, Jesus reajustou e colocou o verdadeiro sentido daqueles ordenamentos. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Jesus tudo vê. Ele viu a intenção dos cobradores, ele viu a maldade na fala daqueles judeus que cobravam os impostos e questionaram a Pedro. Ele viu provavelmente o jeitinho que Pedro quis dar. Jesus nos vê. E não só isso. Jesus viu o peixe dentro do mar da Galileia. Jesus viu que havia um peixe que estava entalado com a moeda nas guelras. Nós sabemos que as guelras do peixe é o pulmão, né? O que é o órgão do animal marinho que o auxilia na respiração. E peixe é um animal engraçado. Eu cresci no interior de São Paulo e como aqui, lá nós temos 2 grandes rios. Eu ficava bem no entrocamento desses 2 grandes rios. Rio Paraná e Rio Paranapanema. E é uma área muito comum para pescaria. E eles fazem uma espécie de anzol lá, de isca, que não tem nada na isca. São vários, como se fosse uma vassourinha de fio de nylon. E dentro dessa vassourinha, eles colocam um anzol. Então, eles soltam no rio aquela vassourinha, o peixe vê aquilo brilhando dentro d'água, ele... E aí, eles fazem o que eles chamam de espinhel. É uma linha de anzol com várias
vários anzóis. Aí eles vão soltando o espinhel, vão soltando, e dentro desse espinhel não tem nada, não tem ração, não tem um peixe, não tem carne, não tem nada. São vários pedaços de fio de nylon, e no meio desses fios de nylon, um anzol. Quando o peixe vê aquilo brilhando dentro do rio, eles bocanham pensando que é alguma isca, e eles ficam presos. Os peixes são assim. Você observa que pescaria esportiva, a grande maioria não usa isca viva, nem isca carne, ou trigo, ou milho. Eles usam isca artificial para pescar o peixe. Porque o peixe vê aquele objeto reluzindo e ele vai bocanhar. De que bolso aquela moeda caiu dentro do mar da Galileia? Quem foi que soltou aquela moeda no mar da Galileia e que veio brilhando dentro do mar e o peixe abocanha? Olha o texto, versículo 27. Você lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tire-o, abrindo-lhe a boca acharás um estáter. A moeda não estava na barriga do peixe, estava parado na boca do peixe, talvez travado ali como chama? Nas guelras, talvez preso ali. Talvez a forma como o peixe bocanha, em vez da moeda ter entrado assim, passado pela garganta do peixe, ter ido para a barriga, talvez ela entrou assim e travou. E Jesus viu esse peixe. Jesus é onisciente. Ele conhece tudo, conhece todos. O que diz a palavra do Senhor? Até os fios dos nossos cabelos estão contados pelo Senhor. O meu é fácil contar. Ele conhece tudo, Ele é onisciente, Ele tudo vê. Ele sabe o que tu está passando, Ele sabe as suas necessidades. Ele conhece as suas angústias, Ele sabe o que está entalado em você. Ele conhece, Ele vê. Além da onisciência, outra lição que eu aprendo com Jesus é que Jesus, ele tem cuidado com aqueles que são seus. Quando Jesus mandou Pedro ir pescar, é um milagre interessante, porque Jesus não estava falando com um mecânico, nem com um marceneiro. Jesus estava falando com um pescador que cresceu ali à margem daquele mar. Quantas vezes Pedro pescou um peixe que tinha uma moeda dentro da boca dele? Qual é a probabilidade disso? É possível, porque aconteceu. Mas qual é a probabilidade? Pedro sabia o que era pescar. Ele sabia que era raro encontrar algo na boca de um peixe. Agora, encontrar algo na boca de um peixe e Jesus mandar o primeiro que tu pegar, qual a probabilidade de você lançar o anzol e acertar no primeiro peixe que você fisgar, ter uma moeda travada na garganta? E aí o milagre começa a ser mais real, mais evidente. Porque Pedro lança o anzol, ele fisga o peixe e encontra ali na boca daquele peixe uma moeda no primeiro peixe que ele fisgou. Ele poderia ter duvidado. Que é isso, Jesus? Eu acabei de ver, eu vi que o seu rosto transfigurou, eu vi Moisés, vi Elias, mas isso aí já é demais. Eu ir pescar e o primeiro peixe, eu vou abrir a boca e tem uma moeda na boca dele. Isso é impossível. É porque Pedro, ele passou a confiar nas palavras de Jesus. Jesus, ele sabia que aquele peixe estava lá no fundo do mar, quem sabe sofrendo com algo entalado na garganta. Talvez as dúvidas que poderia ter surgido na cabeça de Pedro são dúvidas que surgem na nossa cabeça acerca do cuidado de Jesus por nós. Às vezes a gente duvida em situações de extrema dificuldade, de necessidade, de adversidade, a gente chega a duvidar. Às vezes a gente olha para o casamento e diz: o casamento tem mais jeito, não tem mais solução.
Às vezes a gente olha para um diagnóstico médico de uma doença terminal e a gente olha para aquilo e imagina, Deus não tem cuidado da gente, Jesus não tem cuidado de nós. É uma situação que está além da possibilidade de Jesus tomar conta. Esse milagre revela que não, que Jesus ele cuida dos seus. Jesus ele tem cuidado para com os seus. Ele não manda Pedro pescar essa moeda só para pagar o imposto dele. Jesus, não, ele fala, vai lá Pedro, pesca e paga a minha e a sua conta. Talvez você tenha dúvidas acerca do cuidado de Deus, porque você está atravessando um mar muito tenebroso, um momento muito difícil, uma situação muito angustiante. Mas não se esqueça dessa palavra, Jesus ele se preocupa com os seus e ele cuida dos seus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 12, Evangelho de Lucas. Se puder, grife esse texto aí na sua Bíblia, ou marque na sua Bíblia virtual. Lucas 12, versículo 7. A igreja pode ler para mim, enquanto eu bebo água? Encontraram? Jesus cuida de nós. Ele cuida de você. Jesus cuida dos seus com providência. Ele nos dá aquilo que é necessário. Ele é o nosso Deus da providência. Ele é o Deus provedor. Ele provê aquilo que precisamos. Ele é igual aquele pai que segura a corda. Já ouviram essa história? O pessoal conta que um grupo de pesquisadores entraram na Amazônia, chegaram numa comunidade e pediu a ajuda de um jovenzinho da comunidade para andar com eles no meio da Amazônia, para eles encontrarem flores raras. Era uma equipe de botânico. E aí eles saíram fotografando e vendo e fazendo aquela pesquisa. E num dia dessas saídas de pesquisa de campo, um dos pesquisadores observou que tinha uma flor muito diferente em um penhasco e numa cavidade desse penhasco. E aí eles escalaram até próximo ao penhasco, chegaram numa altura que eles tinham que descer para pegar essa flor, para eles verem que espécie de flor era essa. Só que todos os adultos, pesados, só quem poderia ajudar eles era o menino de 13 anos, adolescente, magrinho, levinho. Aí eles chamaram o menino e disseram, vem cá, nós vamos amarrar a corda na tua cintura e vamos descer você. Aí tu pega aquela flor e traz para nós. Ele olhou para baixo, o garoto olhou para baixo, olhou para aqueles homens. Aí diz que ele saiu andando em direção à comunidade dele. Depois de alguns minutos, ele volta puxando o pai dele pela mão. E disse assim, eu desço, mas o meu pai tem que segurar a corda. Descansar em Deus. Deus está segurando a corda, meu irmão. Às vezes você está no meio de um precipício pensando que tudo se acabou, que não há mais jeito, não há mais solução. Jesus é aquele que tira da boca de peixes e conhece os peixes, e conhece todos os animais, e conhece todos os cabelos que temos na cabeça. Ele diz para nós que nós valemos muito mais. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos seus filhos. O apóstolo Pedro fala que nós somos nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos os eleitos, escolhidos por Deus desde a fundação do mundo. Ele é o Deus da providência, Ele cuida de nós. Ele não nos impede de passarmos por momentos tenebrosos. Ele não nos impede de sofrermos perdas, derrotas em meio às batalhas, não. Mas com Jesus, nós venceremos a guerra. Com Jesus, nós venceremos, porque Ele há de providenciar tudo o que é necessário para nós. Ele faz milagres ao nosso favor. Dê uma olhada em Mateus, o Evangelho de Mateus,
capítulo 6, versículo 27. Mateus, capítulo 6, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que tu pode fazer? Tu pode aumentar os seus dias sobre a terra? Você pode alterar algo que está dentro do plano e do controle de Deus? Nada. Então descanse no Senhor. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Amém? O que eu aprendi? Posso, mas não devo. Jesus é Deus, Ele é onisciente, Ele vê tudo. Jesus cuida dos seus. Jesus cuida de você. Jesus cuida de mim. Se você olhar para trás, na sua vida, você pode perceber a mão de Deus em todo o tempo, cuidando de você, te conduzindo, te ajudando, te livrando, te sustentando, porque esse Deus é o Deus da providência. Da mesma forma como Ele providenciou aquela moeda que estava num peixe perdido em pleno mar da Galileia, para pagar o imposto do templo, para que ele não fosse escândalo para aqueles que lhes cobravam. Da mesma forma, Jesus, Ele providencia tudo o que é necessário para o sustento dos seus servos. Amém? Curve sua face, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina sobre o poder e o dever. Obrigado porque o Senhor nos ensina sobre a Sua onipotência. E o Senhor também nos ensina sobre o Seu cuidado por nós, o Seu amor por nós. O Senhor ensina o quanto nós somos importantes como filhos do Senhor, como família da aliança, família pactual. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo. E cada um na sua particularidade, sofrendo as suas lutas e as suas necessidades, o Senhor tem providenciado em todo o tempo o socorro. O Senhor tem providenciado o auxílio, porque Tu és o nosso Deus. Nós confiamos em Ti somente. E se nessa noite entrou alguém aqui pensando que o Senhor não cuida dele, que ele possa sair daqui com essa mensagem, de que o Deus que conhece até um simples peixe entalado no meio de um grande mar na Galileia, é o mesmo Deus que conhece cada um de nós e nos sustenta e nos ajuda e nos socorre. Amém. Amém.